Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15, versículo 13 ao 15. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos acharam? Está escrito assim na palavra do nosso Deus. Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será cortada pela raiz. Deixe-nos, eles são guias cegos, se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Versículo 15, então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Sente, glorificando ao Senhor. Deus, nesse momento, juntamente com a tua amada igreja, meu Deus, nos encontramos aqui reunidos nesse santo lugar, consagrado a Ti, separado para a Tua glória, para o Teu louvor, separado para que possamos ter um lugar de comunhão, de transformação, de edificação. Ó Deus, neste ambiente nós entendemos que o Teu Espírito Santo se move através dos Teus filhos e, Pai, nesse momento não será diferente, por isso eu te peço, fala conosco de maneira clara, precisa, fala aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Você diz amém. Amado, estamos mais uma vez reunidos na casa do Senhor, e cada vez que eu estou aqui, todos sabem que eu fico numa responsabilidade muito grande e também nenhuma preocupação em poder transmitir aquilo que Deus pôs no meu coração, e você não sair da mesma forma. Por quê? Porque nós entendemos perfeitamente que a palavra nos dá o ensinamento, as instruções, tudo aquilo que nós precisamos para nós não sermos enganados nesses últimos dias pelo diabo. Terça-feira nós estávamos aqui aprendendo mais da palavra do Senhor, e nós aprendemos que o Espírito Santo nos ensinou claramente, aonde Jesus, juntando a multidão, ali, para ouvir os ensinamentos dele, nos ensinado que o Senhor Jesus Cristo passou para aquela multidão as informações ao qual Deus queria para a vida deles, mas foi ensinado por Jesus nessas mesmas passagem, aonde nós estudamos no livro de Mateus, no capítulo 13, a parábola do semeador, que sementes foram semeadas, e a semente que foi semeada à beira do caminho, e veio uma ave do céu e arrebatou. A palavra do Senhor nos diz que o discípulo queria saber todas aquelas palavras que Jesus estava falando, para que eles não pudessem ser enganados, e viver a vida que Deus deseja para a vida deles. E nós entendemos dessa forma, que nós estamos neste ambiente, e o Espírito Santo continua a estar neste ambiente, e as palavras de Jesus continuam a estar aqui, viva para nós. Nós precisamos só ouvir, para nós não sermos novamente, como muitos foram, dispersos, enganados, levados a viver uma vida aonde não agradava a Deus. Por isso eu quero que você redobre sua atenção, porque nós estamos nesse ambiente reunido no culto da vitória, e Deus tem vitória para a tua vida, Deus tem vitória para a tua casa, Deus tem vitória para você, mas é importante você entender perfeitamente a vida que Deus quer para você, e você viver e ser transformado pela palavra. Amém? Nós acabamos de ler em Mateus capítulo 15, versículo 13, 14, 15, algo que estava acontecendo, aonde Jesus estava ensinando, Jesus estava instruindo, Jesus estava mostrando às pessoas a vontade de Deus. Jesus fez isso de várias formas, com as suas ações, com as suas palavras e com a forma como ele conduzia certas situações, para aquelas pessoas entender perfeitamente como deveria viver, e viver de forma tal que agradasse a Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio na terra nos ensinar de que forma nós devíamos viver, falar,
e proceder, para que nós pudéssemos ter certeza que um dia nós íamos estar diante de Deus e não sermos reprovados, de não sermos, receber dele uma palavra a qual nós não desejaríamos, como muitos vão desejar, como muitos vão ouvir da parte de Deus: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Aqui nós estamos vendo Jesus dizer claramente que toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Amado, você não estava aqui no culto de terça-feira, mas o Espírito Santo, nos ensinando aqui através da palavra, deixou claro para nós que Jesus veio nos ensinando através de parábolas, através de figuras, através de história de cotidiano. E Jesus está dizendo aqui claramente, de uma forma figurativa, dizendo que toda planta que meu Pai não plantou, ela será cortada pela raiz. O que é que Jesus Cristo está querendo dizer para aqueles que estavam ouvindo naquela época? Que Ele quer que nós hoje venhamos entender e nos posicionar da forma correta. Jesus estava dizendo para aqueles homens que todo ser que vive nessa terra, dando fruto, produzindo, gerando, de conformidade ao padrão do mundo, de conformidade às coisas desse mundo, certamente serão arrancadas pela raiz e ser lançado fora. Entendeu? Eu vou ser claro para você. Jesus estava dizendo para aqueles que estavam vivendo no seu tempo: não importa a forma como eles estão tentando viver, se eles não estão vivendo de conformidade à semente, que é a palavra do meu Pai, que cresce e dá muito fruto, não importa de que forma eles estão vivendo, falando e agindo, se não veio da semente do meu Pai, essas pessoas serão arrancadas pela raiz e vão ser lançadas no inferno. Amado, Jesus estava dizendo para aquelas pessoas, e nós precisamos entender, que nós precisamos sim olhar para a nossa vida e ver se nós estamos dando fruto, mas esses frutos devem estar em concordância com a palavra de Deus, porque Deus nos vê como uma árvore. E que árvore está sendo você? Que árvore está sendo eu? Jesus estava dizendo que na sua época existiam homens que viviam de forma ao qual ele estava colocando a tradição, a cultura, as coisas do seu tempo acima da palavra de Deus. E por estar vivendo assim, Deus estava dizendo: o meu Pai vai cortar todas essas árvores que aí estão. Por quê? Porque elas não estão vivendo segundo a palavra de Deus. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Você entendeu o que o Espírito Santo falou para mim e para você aqui através da palavra? O Espírito Santo está dizendo para mim e para você: filhos, vocês devem viver segundo a palavra do meu Pai. Se vocês não estiverem vivendo segundo a palavra do meu Pai, não venha pensar que você vai entrar nas regiões celestiais por um caminho da sua religiosidade, pelo caminho do seu achismo, pelo seu caminho das suas tradições. Não, só existe um caminho, e eu sou o caminho, eu sou o semeador, eu estou semeando a palavra do meu Pai. Se a palavra do meu Pai não estiver dentro do teu coração, o que vai sair dela vai ser prostituição, vai ser adultério, vai ser mentira, vai ser todo tipo de males, e não a vontade do meu Pai. Oh glória, aleluia, glória a Deus. Você está entendendo isso, amado? Nós precisamos compreender claramente. Jesus estava dizendo para alguém que se aproximou dele, alguém que se aproximou do seu discípulo, alguém que se aproximou do seu povo, para querer sobressair,
A palavra do Senhor vai nos dizer claramente que Jesus, ao ver os fariseus se aproximar dos seus discípulos, dizer: seu mestre não lava as mãos. Quando ele chega da rua, ele chega do movimento de fora da cidade, ele entra na sua casa, ele não lava as mãos para comer. Amado, eu quero que você entenda que aqueles homens queriam ensinar a Deus como deveria viver. E Deus vem nos ensinar de que forma nós devemos viver. Aqueles homens estavam querendo sobressair nas suas tradições. Eles lavavam as mãos para pegar em algo, para comer, sim, mas nem fazia com ar de espiritualidade, dizer que eles eram santos. Mas o coração deles estava contaminado, estavam sujos, estavam podres. E o Senhor Jesus Cristo falou que eles limpam simplesmente o copo, mas dentro do coração deles estão podres, estão sujos, estão contaminados. O que nós precisamos entender? Que estes homens estavam ali como árvore, querendo dizer para você: você está errado, você está errada, não é dessa forma que você deve viver. O padrão somos nós, com aparência externa, mas o coração deles não tinha a palavra de Deus, porque as palavras que eles colocavam estavam acima da palavra de Deus para as pessoas. Eles diziam para os homens: vocês só precisam fazer isso, você só precisa trazer a oferta de vocês e colocar nos nossos pés, não se preocupa com a palavra de Deus não, a palavra de Deus não é importante na vida de vocês. Vocês estão entendendo isso? Não é diferente hoje, meu amado. Eles estão dizendo para vocês, com a vida os fariseus que eles estão vivendo, dizendo: não se preocupa com muita coisa não, basta você honrar a Deus, basta você ofertar a Deus, que a vida de vocês está perfeita. Não é assim. Se você não tiver com a semente da palavra de Deus no seu coração, você é uma presa do diabo. Jesus contou essa parábola quando ele disse que a semente caiu no coração do homem, e o homem deixou o coração aberto, e essa semente foi roubada. A partir daquele momento, aquele homem não ia dar fruto, porque não pode esperar de alguém que não tem a semente de Deus dar os frutos de Deus. Não pode esperar de pessoas que não têm a semente de Deus. E nós estamos aqui aprendendo isso nessa noite. O Espírito Santo pôs isso no meu coração. Ele foi claro em dizer para aqueles que lá estavam: toda planta que meu pai não plantou será cortada. Você dá para entender isso? Você dá para perceber que você precisa ter a palavra de Deus no coração? Você dá para entender que se a palavra de Deus não estiver no seu coração, as suas ações vai ser segundo o teu coração, a tua imaginação. E o que isso vai gerar? A certeza que você vai ser cortada. Você vai ser cortado e ser lançado fora, porque os fariseus acreditavam que eles estavam vivendo um padrão que agradava a Deus. Tinha as roupas bonitas, tinha um falar bonito, tinha até uma forma de conduzir um culto bonito, mas não tinha a palavra de Deus no seu coração. E eles eram árvores podres, árvores más, árvores que não glorificavam a Deus. E o Senhor falou: eu vou cortar esta árvore. Eu quero que você entenda isso, eu quero que você compreenda isso. Então nós entendemos perfeitamente que ele disse algo para aquelas pessoas: deixe-os, eles são guias de cego. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Amém ou não amém? Você está aqui? Deixe-os, eles são guias de cego. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. O que é que Jesus estava falando para aquelas pessoas?
O que é que Jesus estava tentando transmitir para aquelas pessoas? Vocês que não têm a palavra de Deus, vocês são cegos. Vocês que não vivem a palavra de Deus, vocês estão cegos. Vocês que não são direcionados pela palavra de Deus, vocês vão cair no buraco juntamente com aqueles que vocês estão seguindo. Se aqueles que vocês estão seguindo, as ações dele, a vida dele, a conduta dele, a forma deles de viver, não é segundo a palavra de Deus, eles são cegos. E se eles estão de vocês juntamente cair no buraco. Vocês juntamente vão cair no buraco com ele. Nós precisamos entender que a salvação é algo muito importante. Nós precisamos entender que a vida cristã, uma vida santa, verdadeiramente da qual Deus quer, é sério. Jesus não brincou quando ele esteve aqui. E eu estava meditando, pensando, Senhor, e o Espírito Santo foi claro, e dizer ao meu coração, você não precisa inventar palavras, você não precisa inventar técnicas, você não precisa ensinar, ensine a minha palavra, mostre para eles as escrituras, para que eles não venham cair no buraco, porque se você não tiver a palavra para eles, você vai cair no buraco com eles. Então, tudo que eu quero para a sua vida é que você deve entender. Se você não tiver a palavra de Deus, se você não estiver andando segundo a palavra de Deus, você é um cego. Se você se levantar para conduzir outro, você vai levar outro a cair no buraco como você. Jesus estava dizendo aqui. Os fariseus estavam lá, em evidência. Os fariseus estavam lá bem posicionados. Os fariseus estavam lá ditando para as pessoas com as suas vestes, com a sua eloquência, com a sua sabedoria. Mas Jesus falou, não olhe para eles, não se prostre para eles, não invista neles, não se doe a vida de vocês em prol destes, porque eles são árvores que não produzem para o meu Pai, eles são cegos que não direcionam para a luz da verdade, que é meu Pai. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus foi claro naquele tempo. E nós precisamos entender para quem eu estou olhando, para quem está me conduzindo. Tem uma vida santa, tem uma vida de comunhão, tem uma vida íntegra. Olha o testemunho, mas muito tem olhado para as pessoas, o superficial, o exterior, e tem se prostrado, e tem buscado, e tem servido, tem se doado, e tem aplicado a sua vida em fazer como esses estão fazendo. Quem é de cego porque não estão fazendo segundo a palavra de Deus? E nós estamos vendo claramente. A palavra do Senhor nos falou aqui, através da diaconisa Raiane no início, que Josué deveria ter uma preocupação. Josué, não se preocupa que tu tenha estatura de soldado. Josué, tu não se preocupa que tu tenha habilidade, que tu tem sabedoria. Josué, não se preocupa que tu tem experiência. Josué, não fica com os testemunhos dos mabas que se abriu, você passou. Anda agora na minha palavra, medita nela de dia e de noite, para que você seja bem sucedido, para que você tenha vitória, para que você conquiste. É isso que Deus estava falando. E nós precisamos entender que Josué, sendo cego, ele não poderia conduzir outros para viver em Canaã, para desfrutar em Canaã. Josué entendeu que deveria meditar na palavra do Senhor, deveria ter as escrituras para mostrar para as pessoas se elas dão um passe errado, segundo o coração dela, segundo a vontade dela, segundo o desejo dela, é morte para a vida delas. A palavra do Senhor nos diz claramente que Deus falou para Josué: Josué, junta o povo e diga para o povo dessa forma: lá está aquela terra eu estou entregando para vocês, mas tudo que vocês vierem conquistar, quando vocês entrarem naquela terra, é consagrado ao Senhor, deve estar na casa do Senhor, para a glória do meu nome. Tudo que tiver lá de valores, vocês têm que colocar na minha presença. A Bíblia nos diz que Josué ouviu e falou para o povo: vocês vão entrar numa terra agora, e quando vocês entrar, depois desse muro, vai ter muita coisa de valor, mas vocês não toquem, não peguem, porque foi consagrado a Deus, foi confiado ao Senhor, então devemos trazer para a sua presença. E a Bíblia nos diz, amado, que teve um homem
Este homem, ele pôs no seu coração a não dar ouvido à palavra de Deus. Eu quero que você entenda. Às vezes nós viemos à igreja, às vezes nós estamos aqui, palavra, ministrações, mais ministrações, e as coisas acontecem na vida das pessoas, as pessoas se perguntam: Senhor, por quê? Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que eu estou vivendo assim? Por que essas coisas estão me alcançando? Por que a porta de emprego não se abre? Senhor, por que eu não vivo a paz? Por que eu não vivo o amor? Por que eu não vivo a alegria? Por que eu não vivo aquilo que tua palavra diz? Não basta só querer viver o que a palavra diz, deve viver os princípios daquilo que ele está dizendo que você vai viver. Josué foi claro em dizer para o povo: olha, eu estou dando para vocês a palavra de Deus, não toque nas coisas que lá estão, porque foi consagrado a Deus. E a Bíblia nos diz que um homem, quando entrou naquela terra de Canaã, quando entrou naquele ambiente, eles viram coisas valiosas, viram uma capa, viram outra coisa, e levou para sua casa. Ele ouviu Deus dizer para ele: não pegue, porque é consagrado a Deus. Ele leva para sua casa e esconde. Não adianta, você vai esconder do pastor, você vai esconder do evangelista, mas as suas ações estão diante de Deus. E toda árvore, todas as ações, toda conduta, tudo aquilo que Deus está pedindo, Ele quer, é Ele que contempla. Josué não viu, mas aquele homem escondeu a capa debaixo da sua casa, escondeu ali debaixo da sua cama, e a palavra do Senhor vai nos dizer claramente, que ele ficou quieto. O povo foi para a guerra, Josué viu fracasso. Josué: não pode haver fracasso. Nosso Deus é um Deus de conquista, o nosso Deus é um Deus de princípio, o nosso Deus é um Deus que honra com as suas palavras. Porque nós perdemos, porque nós fomos vergonhados, porque nós sofremos. E a Bíblia nos diz, amado, eu quero que você atente do que Deus quer falar ao coração. Deus falou para Josué: Josué, sabe por que houve fracasso? Josué, sabe por que houve vergonha? Porque entrou pecado no meio de vocês, alguém transgrediu a minha palavra, alguém desonrou os meus mandamentos, alguém fez algo segundo o seu coração, por isso houve derrota, por isso houve fracasso. Amado, entenda perfeitamente, a vontade de Deus é essa, que você conquiste, que você prospere, que seus filhos vivam tudo aquilo que Ele tem para você, todas as promessas, mas Ele não quer que você toque onde não deve tocar, não olhe para aquilo que Ele não deseje que você olhe, não faça aquilo que você sabe que vai trazer consequência. Aquele homem ouviu o que Deus falou, e a palavra do Senhor nos diz que Deus fez com que Josué soubesse quem foi o homem, e quando chegou no homem, Deus mostrou para aquele homem o que deveria passar, viver, sofrer, ser cortado da terra. Por quê? Porque ele não deu ouvido à palavra de Deus. A Bíblia nos diz que este homem que foi seduzido pela uma capa, ele viu toda a sua família ser exterminado. Um homem que foi seduzido por uma capa babilônica, viu todos os seus bens sucumbidos em pedras. Amado, nós estamos na casa do Senhor, nós estamos aprendendo, e Deus está dizendo para mim e para você: irmãos, eu quero que você entenda isso. Não seja árvore que não é segundo a palavra de Deus. Tem muita gente andando aí, tem muita gente cheia de folha, até postando na internet, dizendo mais uma agenda, oh glória, mais uma agenda, a agenda aberta. Amado, mas o coração é contaminado pelas coisas do mundo, as coisas malignas, não tem amor, não tem misericórdia, não tem comunhão, mas estão em evidência, e muitas pessoas têm seguido, muitas pessoas têm ajuntado para estar ouvindo, e o Espírito que tem operado na vida dessas pessoas, tem multiplicado na igreja. Por quê? Porque não quer ouvir a palavra de Deus, não quer ouvir a palavra de Deus, quer ouvir fábulas, quer ouvir tudo, menos a palavra de Deus. E Deus, através de Cristo, estava ensinando aquele povo naquela época. Se estes que estão vivendo na terra, estão vivendo segundo o seu coração, sua vontade, seus desejos, não segundo minha palavra, serão cortados, serão exterminados. Ele mostrou.
através de Josué, que ele faz realmente. Ele mostrou, o evangelista falou sobre Davi, que o pecado não ficou impune. As pessoas podem até pensar que está sendo alguém bem sucedido diante do seu pastor, diante do seu líder, diante de alguém em sua volta, mas Deus, Ele quer que você compreenda, a partir de agora, preste atenção nos seus passos, preste atenção de que forma você está vivendo. Isso está de conformidade com a palavra de Deus? Isso está de conformidade à vontade de Deus? Isso está de conformidade para a glória do Deus que te salvou? O que você está aplicando, o que você está vivendo, o que você está consumindo, o que você está fazendo, o que você está se doando, o que você está se expondo, o que você está executando, está alinhado com aquilo que Deus te chamou nesses últimos dias? Se não, infelizmente, será cortado, será lançado fora. Estes homens pensaram que estavam vivendo o seu melhor tempo, ensinando as pessoas, dizendo, tragam uma oferta, no capítulo 15, do versículo 5, mas vocês afirmam, se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer ajuda que eu poderia dar, dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai e a sua mãe. Aí Jesus vai dizer para eles, assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Amado, isso é só um exemplo de muitos que nós podemos ver hoje. Jesus estava dizendo para aqueles que lá estavam, dizendo, não, nós somos os representantes de Deus, nós somos aqueles que estão aqui para ensinar vocês a vontade de Deus. Mas o que é que nós aprendemos? Que o enviado de Deus fala as palavras de Deus. Jesus nos ensinou isso, o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque esses homens estavam ensinando para as pessoas, dizendo, vocês não precisam honrar mais o pai de vocês, vocês não precisam mais honrar a mãe de vocês, o que vocês precisam fazer, vocês já fez, deu a oferta a Deus. Quantas pessoas estão ouvindo de líderes, você não precisa fazer isso mais não, isso foi no Velho Testamento. Não, esse negócio de casamento já acabou. Não, esse negócio de sexo, só depois do casamento acabou. Ixi, esse negócio de igreja todo dia acabou. Quantos estão ouvindo a doutrina de demônio? E nós aprendemos que aqui é na comunhão que gera resistência para a gente enfrentar a tribulação, enfrentar a angústia, enfrentar as afrontas, enfrentar a sedução do mundo. É aqui no ambiente de comunhão com a palavra de Deus, recebendo do Senhor. Oh, meu amado, eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda. Eu não vou me estender, mas eu quero que você entenda isso. E como identificar uma árvore que não é uma árvore de Cristo? Como nós identificar aqueles que não são verdadeiramente o guia de Cristo, o guia que Cristo separou para estar levando outros à sua presença? Como nós podemos identificar um cego? Como nós podemos fazer isso? Basta nós olharmos para as suas mãos, olharmos para os seus pés, olharmos para a sua boca e olhar para o seu corpo. A Bíblia nos diz claramente dessa forma: os meus olhos, Salmo 25:15, os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Então, como é que nós entendemos que aquela pessoa é uma pessoa que você pode dar uma credibilidade? Os olhares dela não estão no mundo, não estão nas coisas do mundo, não estão em algo que aqui no mundo está no alto, aonde o rei dele está sentado, está no céu, aonde o seu Deus está lá. É para lá que o seu olhar está, é lá que o seu olhar foca, não na terra. E nós estamos muito acompanhando as pessoas que estão olhando para a terra.
encantado pelas coisas da terra, e pessoas assim não podem te conduzir, pessoas assim não podem ser alguém que pode falar para você como você deve viver, como você deve andar e como você deve proceder. Aqui está alguém focado, os meus olhos estão continuamente no Senhor. Amado, é claro, é nítido, quando nós olhamos e vemos pessoas que têm mais do mundo nele do que as coisas de Deus. É claro, Deus não fez você para ser tolo, Deus fez você para ser sábio. Você consegue discernir o que é certo e o que é errado a partir do momento que você aceitou o Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que pessoas que têm um olhar para as coisas desse mundo, automaticamente vai cair no buraco, porque é cego. Quando nós olhamos claramente, o salmista diz dessa forma: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. Por que ele está dizendo isso? Porque ele viu a prosperidade do ímpio. Ele viu que o ímpio estava conquistando, ele viu que o ímpio estava bem, ele viu que o ímpio não tinha tristeza, ele viu que o ímpio tudo na sua casa tinha de tudo, mas ele, por estar lavando as mãos, limpando o seu coração e constantemente andando na casa do Senhor para adorar, a Bíblia não diz que ele começou a sentir tristeza e achar que a vida dele estava sendo inútil aqui na terra. E ele vai dizer: meus pés quase vacilaram, meus pés quase se desviaram. Então, quando nossos pés estão constantemente andando na presença do Senhor, nós sabemos que nós podemos ser um guia para outras pessoas, porque nós estamos ouvindo o Espírito Santo dizer para nós. E o que é que Deus está falando para nós nesses últimos dias, quando nós estamos aqui? Consagra a sua vida a minha pessoa, consagra o seu tempo para mim, consagre a sua finança, tudo que você tem para a glória do meu nome. Não fique disperso, não fique olhando para as coisas do mundo, porque isso tudo vai ser dissipado, mas vocês têm uma morada inabalável, e nós estamos aqui constantemente entendendo isso, e é isso que nós queremos para as pessoas. Fazer com que elas olhem para o alto, assim como nós estamos olhando. Fazer com que os pés dessas pessoas estejam constantemente como da coça, correndo para a presença do Senhor, fazendo com que o seu coração esteja aberto para a palavra de Deus. É isso que nós queremos, e é isso que nós temos buscado para aqueles que têm entrado neste ambiente. Mas Jesus foi claro: se vocês der ouvido para cego, vocês vão cair no buraco com eles. E nós entendemos perfeitamente que cego são aqueles que o diabo já conseguiu cegar pelos entretenimentos, pelo mundo, pelas coisas que aqui estão e não as coisas vindouras. O diabo tem feito muitos olharem para este ambiente e achar que é um ambiente sem prazer, simples, um ambiente que não traz alegria, que não traz satisfação. Mas é neste ambiente que Deus nos deu, que a nossa fé é renovada, que a sua misericórdia é renovada, que a sabedoria é nos dada, e nós recebemos aquilo que aqueles homens receberam no passado. Por isso nós vamos ver aqui no Salmo 119, 5: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quando o Senhor Jesus Cristo estava falando aqui que um cego conduzindo outro cego, ambos cairão no buraco, Jesus Cristo vai dizer: essas pessoas, elas estão tão em trevas, que tudo em sua volta está em trevas. Se você se aproximar dessas pessoas que está em treva, você e elas vão cair no buraco. Mas olha o que o salmista está dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O que é que Jesus Cristo está dizendo? Se você tiver a minha palavra, você vai ter luz, você vai ter visão, você vai andar e não vai cair no buraco. Por quê? Porque você tem a luz da palavra, e aonde você vai chegar, as trevas serão destruídas. Por isso, não afaste da presença do Senhor, não afaste de estar neste ambiente.
Então, aquilo que Pedro perguntou no 15, então Pedro lhe pediu: explica-nos a parábola. Você está entendendo aquilo que Deus queria que eles entendessem? Não olhe para estes que estão vestindo bonitinho, que fala bonitinho, que anda bonitinho, mas não tem a palavra do meu Pai no coração. Fala tudo, mas não fala aquilo que Deus quer que transforme a tua vida. Fala de tudo, mas não fala aquilo que transforma a tua casa, que não transforma o teu coração. Não dê ouvido naquelas pessoas que não priorizam a palavra do meu Pai, o mandamento do meu Pai. Preste atenção, porque eles são pessoas que vão ser cortadas. E se você der ouvido, Pedro, você também vai ser cortado com ele. Me explica essa palavra. Esses são cegos, que o diabo já cegou e não consegue ver aquilo que Deus quer mostrar para eles, que a vida deles deve estar debaixo da vontade de Deus e não segundo a vontade do coração deles. Porque ele vai dizer aqui para Pedro aquilo que nós precisamos entender. Ele vai dizer dessa forma: mas o que sai da boca vem do coração, e são essas coisas que tornam o homem impuro. Ele está dizendo para Pedro: pois do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, o adultério, a imoralidade sexual, o roubo, o falso testemunho e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. Jesus estava dizendo para Pedro: sabe o que os fariseus estavam querendo corrigir ali? É algo que não transforma o coração do homem, mas o que transforma o coração do homem, Pedro, é a palavra do meu Pai. Agora, se a palavra do meu Pai não entrar no teu coração, tenha por certo que as tuas vestes não vai fazer você parar de adulterar, parar de roubar, parar de mentir, parar de viver uma vida sexual ilícita. Então presta atenção, Pedro. O que o meu Pai quer que você viva não é alguém que fica mudando só o exterior, mas que mude de dentro para fora, porque o que sai do coração é o que faz o estrago nesse mundo. E eu vim trazer essa semente para o teu coração, que é a vontade do meu Pai. Honra os mandamentos dele. É isso que vai te mudar. É isso que vai fazer você alguém melhor. E Pedro entendeu aquilo que Deus quer que nós entendemos nessa noite. Que Deus abençoe a tua vida e que você tenha por certo, se você guardar a palavra de Deus, o mandamento dele, a vitória na tua vida é certa, assim como foi para Josué. Em todo tempo eu estarei contigo, Josué. Aonde você pisar as plantas dos pés, eu te darei. Quando você meditar de dia e de noite na minha palavra e saber manusear, você está preparado para estar em lugares altos e viver aquilo que jamais os teus olhos viram e que chegou ao teu coração. É o que eu tenho preparado para estes que está crescendo segundo a palavra do meu Pai. Que Deus abençoe a vida de cada um. Se coloque de pé que eu vou orar por você.